Olá, boa noite. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. O YouTube não estava aqui a querer ajudar no início da transmissão, mas parece que já estabilizou. Bem-vindos. Conseguem ver-me e ouvir-me? Ok, então nesse caso vamos começar a falar um bocadinho aqui de normas e legislação. Não é um assunto muito técnico, mas é importante que tenhamos conhecimento hoje em dia cada vez mais desta questão das normas e também da legislação. Vivemos num mundo em que os dados, a informação, tudo o que rodeia estas vertentes assume uma importância cada vez maior. Por isso, a necessidade de proteção e proteção da divulgação dos dados e também de protegermos-nos, de termos leis eficazes contra o cibercrime, levou à necessidade de criar legislação para combater este com eficácia. Vamos então hoje falar aqui um bocadinho precisamente disso, normas, políticas de segurança, regulamento de proteção de dados, e é sobre essas vertentes que vamos então falar um pouco. Começamos pelo RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi adaptado a partir do Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, ou modelado, se preferirem assim, e que deu origem a uma lei própria, uma lei portuguesa, que é a Lei 58 de 2019, de 8 de agosto. Essa lei visa o quê? Visa assegurar a execução judicial a nível nacional do regulamento da União Europeia, que é o regulamento 2016/679 do Parlamento e do Conselho da União Europeia, e este regulamento foi criado para proteger, tratar e permitir a livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares a nível europeu. Passou a ser aplicado a partir de 25 de maio de 2018 e é então a transposição do regulamento europeu para a lei nacional dá origem a esta lei 58 de 2019. A aplicabilidade em termos do dia a dia. O RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é aplicável em todas as entidades, mesmo que não tenham localização na União Europeia. Então, desde que qualquer entidade transacione ou tenha qualquer atividade em comum com dados de pessoas da União Europeia, então aí é assegurada a proteção através do RGPD. Por exemplo, pessoas naturais de Moçambique, Cabo Verde, Angola, Brasil, faz todo o sentido que estudem a questão do RGPD. Porquê? Porque ganharão o conhecimento necessário nesta área a nível da lei portuguesa, mas que vai ser uma proteção e vai ser uma preocupação cada vez mais efetiva de todos os países do mundo, e além disso uma empresa de fora da União Europeia, por exemplo, num destes países que eu acabei de falar de língua portuguesa, estará sujeito, se quiser transacionar ou trabalhar a nível da União Europeia, estará sujeito ao mesmíssimo RGPD que nós estamos sujeitos em Portugal. Então, o RGPD vem atualizar as leis de privacidade dos Estados-membros da União Europeia que eram muito atrasadas, porque não estavam a ter capacidade de responder aos avanços gigantescos, se quisermos dizer assim, a nível tecnológico das últimas décadas, e o regulamento de proteção de dados estava estagnado, e então este regulamento tenta garantir a proteção efetiva dos residentes da União Europeia, valorizando todos os dados pessoais e tentando que cada cidadão tenha efetivamente o controlo desses mesmos dados pessoais. Outro ponto importante e outra função, se quisermos chamar assim, do RGPD também bastante importante,
é a informação, ou seja, manter os utilizadores, os cidadãos, informados de que o uso dos dados que têm nas suas empresas, nas suas organizações, têm de passar por estas regras e estas diretrizes para a proteção dos seus utilizadores. Países onde se aplica o RGPD diretamente: Áustria, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Eslováquia, Estónia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Letónia, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, República Checa, Reino Unido e Suécia. Estes são os países originais em termos de aplicabilidade do RGPD. Todos os outros terão de usar aquilo que se chama a aplicabilidade fora da União Europeia, que é as pessoas que têm sites, blogs, negócios online, negócios informáticos com países que estejam nestes 25 ou 26 que mencionei, terão obrigatoriamente de estar em conformidade, no caso de Portugal, com a Lei 58 de 2019. Os principais requisitos obrigatórios são: todos os sites, blogs, etc., têm de ter uma política de privacidade, uma zona de termos e condições, políticas e permissões para cookies, também avisos para a violação de dados, possibilidade de obter os dados que o site usa por parte do utilizador, ou seja, de obter esses dados de volta, possibilidade também de apagar todos os dados. O utilizador do site tem que ter a possibilidade de apagar todos os dados. Basta uma inconformidade de uma destas regras que eu acabei de referir para o site poder ser multado. O total incumprimento pode ditar a total perda do negócio online ou do site ou do blog que esteja também online. Isto tem a ver, obviamente, com o quê? Tem a ver com a globalização. O regulamento não se aplica apenas aos Facebooks, aos Instagrams, etc., mas a todas as organizações, pequenas ou grandes, que estejam online. E a proteção visa também abranger todas as pessoas singulares e coletivas que tenham, basta terem um utilizador que venha do espaço cibernético da União Europeia. Imaginem um site na América ou no Brasil que tenha apenas um utilizador português, tem que cumprir o RGPD. Portanto, é esta a força do RGPD. O RGPD, num mercado único global, passa a ser um player, um ator importante, porque as suas regras vão fazer também aumentar a confiança dos consumidores. Então, podemos também dizer que o RGPD vai obrigar as organizações a terem deveres de lealdade, de transparência e serem cumpridoras com as normas e com os direitos dos seus utilizadores. Outra grande virtude do RGPD foi colocar na discussão, portanto, no dia a dia, a importância dos dados e a importância da proteção dos dados, fazendo os cidadãos tomarem consciência desta importância. Portanto, isto foi uma das coisas muito boas que o RGPD teve e trouxe. O RGPD tem 6 princípios fundamentais, que são a confidencialidade e a integridade, a limitação da conservação de dados, a exatidão dos dados, a minimização de dados e a limitação de finalidades e o tratamento lícito, leal e transparente. Estes 6 pontos são os pontos fundamentais do RGPD e isso implica que não possa haver ilicitude, não possa haver nenhum relaxamento, digamos assim, no tratamento dos nossos dados.
É sim, senhor, Maicon. É muito importante, sim, senhor. Apenas os dados estritamente necessários ao objetivo serão tratados pelos sites. A correção dos dados é fundamental também. Os dados só podem ser conservados durante o tempo estritamente necessário àquela função para a qual estão a ser obtidos e tratados, e todos os dados vão ter de ser tratados de forma protegida e segura, evitando totalmente perdas, extravios e acessos ilícitos. Isto é fundamental. Isto sobre o RGPD. Sobre os dados pessoais e políticas de segurança. Então, dados pessoais, por definição, são nome e apelido, endereço de residência, endereço de e-mail, número de telefone ou de telemóvel, número de cartão de identificação pessoal ou de passaporte, dados de localização, endereço de IP, cookies da internet e também o identificador de publicidade do nosso telefone também pode ser considerado um dado pessoal. Os dados detidos por um hospital também ou por um médico que permitem identificar qualquer cidadão ou qualquer pessoa de forma inequívoca também são dados pessoais. Então, isto leva-nos a podermos afirmar o quê? Podermos afirmar que os dados pessoais são informação relativa a uma pessoa viva, identificada ou identificável. Ou seja, os dados, a proteção de dados não se aplica a pessoas mortas, portanto, apenas a pessoas vivas. São ainda objeto também do Regime Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Todos os dados que sejam codificados, descaracterizados ou até mesmo pseudónimos que possam ser utilizados para identificar uma pessoa, que façam chegar a uma pessoa. Mesmo os dados anónimos, ou seja, os dados descaracterizados ou codificados, não deixam de ser dados pessoais. Só se o processo do anonimato for irreversível é que deixam de ser dados pessoais. A proteção do RGPD também é independente do formato ou da tecnologia que estivermos a usar. Tanto é protegido a tecnologia informática como um documento escrito em papel. Portanto, tudo isso é protegido por este regulamento e por estas diretivas também. Isto leva-nos a falarmos um bocadinho então de segurança versus proteção de dados. Normalmente misturam-se um bocadinho os conceitos, apesar dos conceitos serem diferentes, serem distintos. A segurança é um conceito muito mais abrangente do que apenas a proteção de dados, porque a segurança vai trabalhar, vai incidir, vai visar não só a proteção de dados, mas também a proteção de sistemas, redes, aplicações e hardware. Portanto, tudo isto é protegido pela segurança, sendo muito mais abrangente do que apenas os dados. A proteção de dados vai ser focada essencialmente a nível europeu no RGPD e nas garantias que este dá a todos os utilizadores na proteção efetiva dos seus dados. O reforço de mecanismos de segurança na proteção dos dados pessoais também pretende garantir direitos e liberdades dos cidadãos na relação de ligar tudo aquilo que que forem riscos desnecessários, digamos assim. Portanto, garantir, é mais correto, garantir o acesso aos dados de forma segura e sem riscos desnecessários. Ligar e desligar aqui não é aplicável naquilo que eu queria dizer. No caso de dados em papel, podemos guardar os dados sensíveis também num cofre, garantindo uma segurança extra. Também recomendo aqui a visita a um site este site podemos aqui escolher
a nossa língua aqui, e neste site temos bastante informação sobre leis, sobre proteção de dados, etc. Podemos também consultar alguns artigos em termos do regulamento propriamente dito. Não vou estar aqui a citar os artigos, porque e para isso deixo-vos a possibilidade de também consultarem e lerem, até porque o regulamento é extenso, mas essa consulta pode ajudar-vos a esclarecer também, tal e qual como dizia o Maicon há pouco, a esclarecer também algumas dúvidas que possam ter. Diferente já do regulamento é a política de segurança. O que é que uma política de segurança necessita? Necessita de um enquadramento estratégico do negócio, tendo em conta que temos de saber a cobertura de atividades e os mercados onde essa organização que nós queremos proteger esteja a atuar. Ficamos aqui sem sinal. Já voltámos a ter sinal, perdemos aqui sinal no YouTube durante uns segundos. Como eu estava a dizer, a política de segurança, então, vai ter necessidade de um enquadramento estratégico do negócio e vai ter que ter em conta a cobertura de atividades e os mercados onde vai atuar a organização. A credibilidade, as necessidades e a fiabilidade desta são fundamentais também a este processo. É muito importante perceber quem é que regula e quem é que aplica a legislação no espaço onde vamos desenvolver as atividades da nossa organização. Neste aspecto, a segurança vai ter que ser um compromisso assumido por todos dentro da organização ou da empresa, sob pena das medidas e das políticas caírem com facilidade, mesmo antes de serem efetivadas. O primeiro passo para esta definição da segurança é definir o âmbito de proteção, ou seja, o intervalo de proteção para a segurança da informação, e normalmente isto vai incluir o quê? Vai incluir plataformas, serviços, produtos, sites, tudo aquilo que nós utilizamos em termos do nosso funcionamento. É também fundamental saber aplicar a gestão efetiva nos riscos, no que diz respeito a riscos, e esta também terá de incluir a identificação, a análise e o tratamento dos riscos para garantir a total prontidão na proteção e também na segurança dos sistemas informáticos e da rede da nossa organização. Deste âmbito e desta gestão de riscos vai resultar um compromisso com vários pontos, sendo que os pontos são o não repúdio. O que é o não repúdio? É garantir que o autor não pode negar a criação de uma informação, ou seja, isto tem que ser garantido. Autenticidade, o destinatário tem que saber que os seus dados são fiáveis e têm uma origem fiável. Privacidade, proteção total das pessoas que criam a informação. Confidencialidade, a informação só será acedida por quem tem obrigatoriamente de aceder à mesma. Integridade, ou seja, a informação tem que ser exata, sempre com muita exatidão. E disponibilidade, a informação tem que estar disponível depois de ser tratada. Estes pontos levam-nos também a que nem sempre tudo corre bem e às vezes acontecem incidentes. Então é importante ter também presente a gestão de incidentes como um ponto forte em termos da segurança e do tratamento também ao nível da segurança e das normas aplicáveis dentro da organização, das normas e depois da forma como relacionamos essas normas com a legislação e com o regulamento de proteção de dados. A gestão de incidentes leva-nos a dizer o quê? Leva-nos a pensar que o que é um incidente? Um incidente é todo e qualquer evento
que possa colocar em risco a segurança da organização. Esta é a definição de incidente. Então, o que é que isto faz? Importa sempre que consigamos fazer o diagnóstico das causas, perceber o que é que consequências é que podemos ter em relação àquilo que acontecer e estabelecer regras e também ferramentas para poder diminuir ou mitigar esses riscos. Se não cumprirmos ou violarmos aquelas regras que ainda há pouco referi, a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade, a privacidade, a autenticidade e o não repúdio, se nós não cumprirmos essas regras, então podemos internamente impor aos colaboradores processos disciplinares e processos penais para quem não for membro da organização. A gestão de incidentes também deve acautelar a capacidade de resposta que temos que ter para acontecimentos graves, acontecimentos que ponham em causa até a continuidade do negócio ou do propósito da nossa organização. E isso é muito importante. Importante também é descentralizar e deslocalizar os nossos backups, as nossas cópias de segurança, não estarem centralizados para que, no caso de acontecer algum desses riscos, algum desses incidentes, possamos garantir a integridade dos dados e a sua descentralização, proteger mais a organização. Deve haver também um plano de formação nas empresas que seja de preferência anual, que possa ser auditado e verificada a sua aplicação e também a sua eficácia no que diz respeito a formar as pessoas da organização neste âmbito. Para terminar o webinar, falar só aqui um bocadinho da lei do cibercrime. A lei do cibercrime, que é a lei 109/2009, foi criada para é relativa, digamos assim, a ataques contra sistemas de informação e vai adaptar o nosso direito interno, portanto o direito português, à Convenção do Conselho da Europa sobre cibercrime. Neste caso, nós temos a aplicabilidade e a adaptabilidade que esta lei 109 vem trazer, tem a ver com a Convenção sobre o Cibercrime do Conselho da Europa. E isso é a forma e é o propósito desta lei. Não vou também maçar-vos com a lei, porque a lei é bastante extensa, mas quem decidir procurar, basta procurar pela lei 109 online e vai encontrar muita coisa. Também posso dar-vos aqui um vislumbre do site da Procuradoria-Geral da República, onde têm aqui a Lei 109, a Lei do Cibercrime, na sua versão atualizada, e se quiserem consultar, têm aqui os artigos principais e depois links para os restantes artigos. Portanto, na Procuradoria-Geral da República tem aqui a Lei 109 disponível para consulta. Aqui o que é que eu vos posso dizer mais sobre a lei e sobre os dados? Em conclusão, para terminarmos mesmo, tendo em conta a importância que o Plano de Segurança, a legislação e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a lei do cibercrime também, tem, não poderia deixar de trazer hoje aqui este webinar e falar um pouco sobre estes pontos. Deixei-vos aqui atrás, e para quem depois verificar a gravação do webinar, os links onde podem consultar o RGPD e a lei do cibercrime, e quem dominar
melhor estes assuntos, quer a lei do cibercrime, quer a proteção de dados, quer o RGPD, quer o âmbito de um plano de segurança e como é que ele pode ter impacto efetivo numa organização, vai estar muito melhor preparado para enfrentar os desafios que o cibercrime e que a proteção de dados nos colocam cada vez mais a nós, enquanto cidadãos, e às empresas e organizações ainda mais do que a nós, enquanto cidadãos. Espero que tenham gostado de mais este assunto, mais este webinar e se tiverem alguma questão, por favor, coloquem. Se não tiverem nenhuma questão, despeço-me com um abraço. Hoje aqui um ou outro percalço na transmissão causado pelo YouTube, mas nada que tenha prejudicado, penso eu, o webinar. Obrigado pelo vosso elogio também. Uma excelente noite. Amanhã mais um webinar e quarta-feira mais um webinar. Não se esqueçam, tive que fazer uma alteraçãozinha de agenda por causa de uma consulta que vou ter na quinta-feira. Um forte abraço a todos e até amanhã.